Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em mais uma live, né? E sempre falando acerca de nós, do que temos que fazer, como devemos ser, o que pode virar esse fim de mundo e porque não adianta, digamos que todo dia eu abrisse aqui uma live, né? Para passar para o público coisas da rotina. Isso todo mundo sabe, principalmente as pessoas mais velhas, já passaram por várias etapas de coisas difíceis e também por coisas boas, né? Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem alguém vivendo bem, né? Ainda, por incrível que pareça, mas também todo mundo sabe que tem gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Está vivendo mal, não é? Então, o que temos que falar? Nós temos que falar de escape, proceder, maneiras de encarar a situação que cada vez mais está se aproximando, que não é algo assim fácil para o ser humano procurar saída. Porque o que está vindo, além da maneira que os homens fizeram com a terra, está vindo a grande vingança de Deus contra os seus inimigos. E não tocando, mas sempre tem que tocar, que essas lives é para mostrar erros. Então tem que explicar sobre, mais ou menos, pelo menos, né? Quem vai participar desse erro aí, provar desse veneno, né? Principalmente aquele que sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, comete pecado, certo? E quem é que sabe, com a mais perfeita maneira do saber, o que é bom, o que é bem e o que é mal? É só você fazer uma análise. Quem está falando direto, né, que está, parece que até certo ponto, envolvido com céu e inferno, nesse termo, essas pessoas, eles têm a obrigação de saber realmente o que é certo, porque afinal eles estão se formando dentro disso. Um médico, ou seja, qualquer profissão, ele não tem condições de exercê-la sem que ele o forme dentro daquilo. Então, quem está pregando a palavra de Deus, ele tem que ter certeza do que ele está falando. Porque eu sempre falo essa palavra. Deus disse, né? Se alguém disser que eu disse alguma coisa sem eu haver dito, olha aí a situação. Eu vou exterminá-lo. Quer dizer, eu vou acertar com esse elemento. E, infelizmente, nós estamos vendo que está sendo pregado não tem fundamentos bíblicos. Quando acha um versículo que mais ou menos parece estar dando certo o que parte deles falam, a gente encontra também outra saída para esse versículo por termo revelação, que muitas vezes nem tem nada a ver com o que ele passou do versículo. Mas o meu interesse não é tentar destruir o mundo evangélico. Não. O meu interesse é que passem a pregar com responsabilidade, porque mesmo sendo esse evangelho, mas sendo pregado com jeitinhos, programado pelo próprio homem,
ele fica nocivo às pessoas que a ouvem. Por quê? Porque ele vai aprender errado. E ensinar uma pessoa que está procurando bem uma maneira errada de comportamento, isso para mim é até um crime. Imagina para Deus, que já está avisado, se você atrapalhar a vida de um desses aí, melhor fora que você lançasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar. Quer dizer que aí o próprio Deus, Jesus, está falando que não gosta de que alguém ensine errado a outras pessoas. E todos os religiosos sabem o final da Bíblia, né? Os últimos versículos, o que está falando, né? Se alguém ensinar essa parte de outra maneira, mudando palavras, tirando ou aumentando, ele está já avisando a situação que vai fazer com essa pessoa, certo? Então, quem está passando palavras da Escritura Sagrada, da Bíblia, para as pessoas, você não está dando aula de conhecimentos, de histórias de desenho animado, não. Você está com um livro que é revelação de Deus ao homem. Mas por ser muito profundo, ele pode ser entendido por divinas revelações. Mas ensinado da maneira que achamos que pode, ou que eu devo fazer assim, porque assim dá certo, nem que seja para mim só, ele vira um veneno, certo? Porque as coisas de Deus, nós usando o respeito para com elas, é uma coisa. E se nós usarmos a nossa própria maneira, usando o que é de Deus, é veneno, meu amigo. É veneno. Tanto para os que pregam, tanto para os que tornam-se seguidores. Fica, tipo assim, tudo numa casa só, né? Um fala e o outro aceita. Então é isso que eu fico tentando passar todo dia, mas parece uma mesmice. Ele mesmo disse que não gosta de mesmice. A pessoa tem que mudar, tem que crescer, tem que desenvolver. Mas acontece que essa área agora, para essa nossa época, ela tem sido a mais perigosa de todas as armas. Porque ela atinge no coração humano, na mente humana, o mais precioso do que nós esperamos, que não é só uma vida passageira, cheia de sofrimentos e todo mundo aqui quer uma vida melhor. E além do mais, temendo essa chamada morte aí. Assistindo assim, diante do espelho, se deteriorando, se ir envelhecendo, ir enfraquecendo e vendo a sua imagem no espelho. Está sabendo que está caminhando para o fim e alguém que poderia explicar com clareza o que significa isso, o porquê disso, onde vai chegar com isso, não tem dado a mínima. Faz festas em torno de dinheiro, e o mais interessante, eles deixam. Jesus um dia falou com os fariseus: ai de vós, escribas, quer dizer, religiosos, e fariseus hipócritas.
ensinadores hipócritas, vocês dizimam, vocês cobram dízimo até do cominho e do hortelã, mas despreza a melhor parte, que é o amor. Vocês impõem grande carga nas costas dos outros e não tocam nem com o dedo. Sou eu que falei isso, não, e nem criei isso, não. O Zé Lijó sabe disso, certo? É a Bíblia, é Jesus que falou isso. Preocupa-se com dízimos, até de hortelã, cominho, ele usando as coisas mínimas, mas eles não esquecem. Tem os 10% nisso aí. Preocupa tanto com isso e deixa de fazer a melhor parte, como diz Jesus, que é o amor. Porque quem tem amor, ele não rouba, ele não ensina errado, ele não tenta destruir as pessoas. Se ele fala de vida eterna, aí sim, com mais amor ainda, teria que ser tratado. Mas não é isso que está aparecendo. Desse evangelho está saindo fazendas, está saindo carros importados, desse evangelho está saindo shows, desse evangelho está saindo coisas perigosas, certo? É o que eu disse. Esse livro, através dele, alcança a vida eterna. Jesus disse, e vai fazeis bem em examinar, mas examinando. Mas também dele sai a condenação. Aprendemos a salvação ensinada honestamente nele. Ele é uma bússola. Mas também seremos condenados pelo que nele está escrito. É isso que eu tento passar para a multidão. Graças a Deus, já é um grande público que me segue. É isso que eu tento passar. Que muitas vezes estamos enganados com coisas lindas. Tipo um campo político, né, que eu tenho falado sempre, porque não tem uma referência melhor quando se fala de enganação do que a própria política. Certo? E qual a diferença? Não estão usando a mente humana para trapacear até em nome de Deus? Então, está lá também do outro lado, né? Uma parte dos políticos, que não são todos, assim também como parte dos evangélicos, também não são todos. Mas é muito fácil de você saber quem é o que está fazendo errado. É quando ouvir uma palavra como essa que eu estou falando e ele enfurecer de ódio, de raiva e partir para cima. Pronto, ele já se entregou. Porque a pessoa que estiver com interesse com que eu estou é ao contrário. Em vez dele ficar com ódio do que eu estou falando, ele vai querer unir-se a mim. Ele vai ficar contra os outros. Não é só porque é evangélico também. Não. Se ele for um pregador sério, ele vai enxergar essas coisas que eu estou falando. E vai cair fora. Ele vai dizer assim, mesmo que eu continue com a instituição dele, com a religião dele. Mas ele vai procurar fazer da melhor maneira. Agora, se o elemento entrou no estase de ódio, é porque a carapuça serviu na cabeça dele. E ele pode, eu nem me nego a dizer isso, ele pode até pensar se esse miserável desse cara que apareceu aí está querendo desmanchar o meu comércio. Ele pode não falar com essas palavras, mas as suas atitudes falam por ele, pelas ações dele. Certo? E eu não vou cansar de dizer, deixa de brincadeira com Deus. Sabe por quê? Porque ninguém se brinca
com um ser como esse. Porque sabe que pode ser esmiuçado a qualquer momento. Eu venho falando já há muito tempo do que esse mundo vai chegar. Olha onde ele está chegando. Eu disse que todos que estiverem cometendo mal, não é porque eu disse, não. Eu estou falando só que um dia eu falei nisso, né? Senão alguém vai me ter como profetas. Esses profetas aí, né? Falsos profetas, certo? Porque eles não têm como provar que pode continuar usando esse termo, porque a Bíblia afirma que não, só durou até João, certo? Mas existiu profecia dos apóstolos, sim, mas em outro estilo, em palavras faladas. Você chega na pessoa e diz para ele, até sem saber que é Deus que está te usando. Olha, não faça assim, faça assim, faça. Quando você vê, você já falou. Às vezes, chegando em casa, você até arrepende. Pensa assim, poxa, será que eu não falei coisas que não devia? As profecias hoje é por palavra falada. No assim diz o Senhor. Essas são as profecias que são liberadas hoje, certo? Esse outro modelo, eu sou profeta e pertenço à igreja tal, quero mandar um abraço para o pastor em tal lugar, eu sou um presbítero, tal, sou um missionário, e Deus mandou que eu falasse com você ou com vocês. Por favor, por favor. Você acredita nisso? Não, vamos supor que alguém dissesse para mim, eu acredito, ô maluco, sabe por quê? Porque lá perto da minha casa, uma profeta ou um profeta falou tal coisa e aconteceu. É a mesma coisa do horóscopo. Vamos supor, peixes. Hoje evite sair à rua, porque se você está sujeito a ser acidentado, é claro, quantos milhões de pessoas que é do signo de peixe existem no mundo? Será possível que não vai haver uma coincidência dele quebrar a perna, um deles? E isso depois vira um inferno, porque ele passa a crer, ele tendo visto, falado de peixe, ele pode passar a crer que é real. Acredita em um acontecimento e não olha milhões que não foram acidentados. Certo? Assim também tá essas profecias. Eles jogam assim para cima para dizer que são santos. Às vezes só através de um sonho, porque o sonho, a Bíblia explica que ele tem vários motivos porque ele existe, mas não são explicados. E depois ele fala um monte de asneira. E como é muita gente, são milhões, pode ser que um acontece. Não algo como está, que isso aí não é uma profecia, que eu vou dizer agora. Está acontecendo com pessoas famosas. Veja só de uma emissora que tem por aí, que não tem nada a ver com a vida deles, eu só estou contando os acontecimentos. Vejam quantos foram acometidos por câncer. Veja quantos famosos têm morrido ultimamente. E vai morrer mais ainda. Porque desrespeitar a Deus e acreditar no homem é a pior das escolhas que um ser humano pode fazer. Então, prezado amigo,
leve a sua vida. Não tenho nada a fazer assim, de te dar ordens. E longe de mim está, pelo menos, de ter esse desejo. Porque para mim importa que Deus cresça e eu diminua, como disse João Batista. Então, assegura na sua casa algo que possa preparar para um possível acontecimento e você ter alimentação na sua casa, para você e seus filhos. E quem sabe até para a gente socorrer alguma pessoa, um vizinho, né? Que tiver ao nosso alcance. Porque o mundo está passando por um massacre. Não vindos, claro, faz parte da vingança, mas diretamente de Deus. Os homens plantaram, os homens estão fazendo a colheita. Os homens mentiram e agora a mentira só durou até a verdade chegar. E isso, da agora para frente, essas coisas vão acontecer. Como está acontecendo já. A gente todo dia, morreu alguém infartado ali. Um acidente ali. Caiu um avião. Mas, moço, alguém pode dizer, onde há tantos aviões cruzando o céu, quando é o que menos dá acidente, e você logo falar de um avião que caiu e matou todos que estavam dentro? Não, eu sei disso aí. Só que teve pessoas que iam entrar no mesmo avião, você tem que olhar os efeitos das causas. Teve pessoas que teve sonhos e cancelou a viagem e o avião caiu. E os outros morreram. Pare só nessa pessoa que foi avisado. Porque a Bíblia diz que o sábio, e diz que a verdadeira sabedoria só adquire de Deus. Adquire de Deus. O sábio vê o mal e foge. Mas o ímpio vem e cai nele. Não estou falando que todos que morreram no avião eram ímpios. Estou dizendo que é um aviso, porque senão essa pessoa teria pegado o mesmo voo. Ele tinha passagem marcada e não foi. E quantos disso tem acontecido e todo o público sabe disso? Aquele suspense que dá na gente, quando a gente quer sair para um lugar, para uma viagem, parece que tem algo dentro da gente dizendo, não vai hoje. Deixa para você ir amanhã. Na vida de todos que passou pela Terra, um dia teve isso. E se ele não lembra que nunca teve um suspense como esse, é porque ele esqueceu. Porque os bons espíritos estão sempre avisando o perigo, que é chamado de anjos da guarda, que Deus o concede a cada um ser, por amor a ele, para que eu indique o seu caminho. Mas muitas vezes não são vistos, nem analisados, nem respeitados. Aí, por mais que seja seu amigo e queira te defender, mas sendo desrespeitado, ele começa a olhar você nos lugares que você está andando, o que você tem falado, o que você tem feito. Aí você que eu estou dizendo assim, só para explicação, não estou apontando pessoa. Você que faz essas viagens aí, né? Nessas festanças, nessa bebedeira, nessa pornografia, nessas coisas. Você acredita mesmo que o anjo da guarda, esse maravilhosíssimo anjo enviado por Deus, vai entrar com você em qualquer lugar que você entra?
vai estar próximo de você quando você estiver cometendo a pior baixaria, vai estar com você quando você estiver blasfemando de Deus, ouvindo o homem e desobedecendo a Deus. Ele é uma peça útil, esse anjo, que ele faz o que Deus manda. É claro que ele não vai compactuar com seus erros. Simplesmente ele vai abandonar esse elemento que estiver tomando essas atitudes erradas. E aí, imagine você com o anjo da guarda te protegendo, ainda te acontece várias coisas porque sofremos, porque os nossos feitos merecem. Imagina você sem esse anjo. O espírito do mal, ele pega você e faz isso, ó. Acaba com seus negócios, destrói o seu casamento, acaba com a sua vida, com a vida dos seus filhos, por uma ação errada. Então, prezado ouvinte, eu peço a vocês que deixem o like, que esse é o meu café da manhã, todos os dias. A primeira coisa que eu lembro ao levantar é essa live. E a pesquisa acerca do que tenho que fazer com essa bússola indicadora do que devo fazer e o que não posso fazer. Essa é a minha preocupação. Eu convido você a fazer parte desse grupo. Eu não tenho uma casa para reunir pessoas em forma de religiões. Eu lanço a palavra de Deus sem vínculo a homem algum, de mim diretamente ao Deus desse universo. Eu não preciso de nenhum intermediário. O intermediário que eu preciso, está escrito dele que ele é o único intermediário entre Deus e o homem. É Cristo Jesus. E o ensinador, o único professor que foi deixado por Cristo para que nos ensine até o fim dos tempos, que a Bíblia aponta, é o Espírito Santo de Deus. Deixe o seu like, compartilhe, por favor, para que eu possa continuar com esse canal. E eu agradeço do fundo do coração a cada um de vocês. Senhor, meu Pai, eu peço, Senhor, bênçãos sobre essas pessoas, principalmente os que estão sendo enganados e os que estão enfermos, estão sem agasalho, estão com fome, as crianças principalmente, os velhinhos, Senhor. Eu peço, Senhor, com essa intercessão acerca desse povo, o que for possível ser feito. Tudo ao Senhor é possível, mas o Senhor sabe a quem deve fazer. Eu agradeço, Senhor, acima de todas as coisas, os bons espíritos e trabalhadores e os anjos do Senhor. Acima de todas as coisas, eu agradeço em nome de nosso Senhor Jesus. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.